A inteligência artificial vai substituir o fotógrafo de família? A inteligência artificial já está ocupando várias modalidades de fotografia, entre elas a fotografia de estilo, por exemplo, fotografia de alimentos, fotografia de produtos e até fotografia de moda. Mas será que a inteligência artificial também vai ocupar o lugar do fotógrafo de família? Eu sou Rony Sanches, fotógrafo de família há mais de 13 anos, especializado em fotografia de gestantes, bebês e newborn. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a revolução que está acontecendo na fotografia com a introdução da inteligência artificial. E também vou analisar se ainda vale a pena investir na fotografia de família e quais são os riscos que a nossa área está correndo de ser substituída por uma inteligência artificial. Vamos embora? Mas antes de eu iniciar esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para sempre que houver um vídeo novo no canal, você ficar sabendo em primeira mão. A inteligência artificial se popularizou super mega rapidamente e hoje em dia, com poucos cliques, qualquer pessoa pode entrar e criar uma imagem do nada, do absoluto zero. A pessoa dá um prompt de comando, fala como que ela quer a imagem e a inteligência artificial vai lá e cria uma imagem. Isso daí está incomodando muita gente. Muitos artistas que estão tendo seu espaço aí tomado pela inteligência artificial estão ficando muito incomodados. Eu tenho recebido também mensagens de fotógrafos e pessoas que querem entrar na área perguntando se essa inteligência artificial também não vai, no futuro próximo, aí, substituir a nossa área, que é a fotografia de família. Então, antes de mais nada, vamos entender um pouco como que está hoje em dia a introdução da inteligência artificial aqui na nossa área da fotografia. Olha, o que eu já estou vendo, percebendo e vendo várias matérias é que na fotografia de produtos, por exemplo, fotografia de estilo, como é chamada, já está tendo uma revolução gigantesca. Por exemplo, fotografia de alimentos para restaurantes. Tem agências especializadas que já criam na hora a fotografia do hambúrguer, do prato de comida, do jeito que a pessoa quer. Ela só fala os ingredientes que ela quer, como que ela quer e já sai uma foto pronta. Então essa área é uma das que já está, não estou dizendo que vai ser totalmente substituído, mas começa a ocupar um lugar e a tendência é que essa área acabe ficando meio que obsoleta. Somente as pessoas que são fotógrafos muito top, que fazem um trabalho muito diferenciado, que vai conseguir se manter. Por exemplo, fotografia de produtos. Os caras já fazem com a inteligência artificial uma qualidade tão boa ou até melhor do que um fotógrafo fica ali se matando para fazer todos os detalhezinhos de luz, isso daqui, daquilo. E o cara com 3 cliques cria uma imagem maravilhosa com inteligência artificial. Então a área de estilo, que é principalmente de produtos e de alimento, essas duas já estão bem ameaçadas. Outra área, por incrível que pareça, que também já está sendo ameaçada é a área de modelos. Tem agência especializada em criar modelos com inteligência artificial. Criam do nada uma pessoa fictícia, uma pessoa que não pegou uma foto de alguém e criou. Não, cria do absoluto zero um modelo negro, um modelo loira. E principalmente os clientes que não têm muito dinheiro para investir em um modelo real, entra nessa agência, vai lá, escolhe essa modelo que eles criaram e utiliza ela em suas campanhas de propaganda. Dá para imaginar um negócio desse? Pois é, já está acontecendo nesse exato momento. Outra área onde a inteligência artificial também já está entrando com tudo é na área de tratamento de imagens. Em pouquíssimo tempo a gente vai ver aí as imagens sendo tratadas em lote, com 2 ou 3 cliques, de uma forma absurdamente rápida e com uma perfeição gigantesca. Essa é a verdade. Então essa é uma área também que, óbvio, né, hoje em dia a pessoa tem que se especializar em tratamento de imagens, tem que saber como tratar a imagem. Isso é um diferencial grande na fotografia, mas até por cada vez mais as imagens estarem mais trabalhadas no tratamento, na pós-produção, cada vez o pessoal quer fazer um negócio mais maluco, mais fora da realidade. É isso que vai criar espaço justamente para a inteligência artificial fazer esse tipo de tratamento, porque isso daí vai ser cada vez mais fácil você ver tratamento de imagem utilizando a inteligência artificial, e aí vai saindo um pouco fora a arte ali da pessoa que sabe, que domina, que sabe realmente tratar a imagem perfeitamente, porque com pouquíssimos cliques você consegue fazer o recorte da pessoa, tratar a imagem, tratar o fundo, tratar até mudar a luz. Tudo vai ser feito cada vez muito mais rápido com a inteligência artificial atrelado aos programas de tratamento de imagem. Agora, o que eu consigo enxergar no futuro próximo, não sei se já tem, mas pode ser até tenha, que eu não estou sabendo, mas que eu acredito que no futuro próximo também vai começar a aparecer a inteligência artificial entrando nessas áreas da fotografia.
Na fotografia de arquitetura, de interiores, provavelmente essas áreas em breve já vai começar a ter agências que criam toda aquela estrutura, aquela foto interna, só a partir de uma referência e já vai ter uma foto muito parecida com a realidade, muitas vezes até melhor do que o que o fotógrafo consegue fazer. Outra área é na fotografia de paisagens. Sabe o pessoal que investe em fazer aquela fotografia linda de paisagem, que super tratamento para depois vender aquilo como uma obra de arte para as pessoas decorarem suas casas, fazerem quadros? Essa daí é uma que provavelmente em pouquíssimo tempo já vão ter pessoas vendendo imagens criadas do zero, também de paisagens, só que de uma forma, né, feita com 3 cliques e vai ficar tão bonita quanto. Infelizmente isso já deve estar, se não está acontecendo, deve estar bem próximo de acontecer. Ainda nessa área de modelos, eu imagino que se eles já estão copiando modelos adultos, já estão criando do nada modelos adultos, em pouco tempo também vão estar criando modelos de bebezinhos. É bem provável que essa área de modelo de bebê, para fazer propaganda disso, de shampoo, de não sei o que, muito em pouco tempo vai ter agências de inteligência artificial oferecendo modelos de bebês, infantil, de criança, também todas pessoas que não existem, criadas do zero mesmo pelo computador. Inclusive, isso é uma coisa que eu não sei, assim, se fosse há uns anos atrás, talvez eu também tivesse até perdido um trabalho, porque, por exemplo, esses ímãs de geladeira aqui, ó, vou colocar aqui pertinho para poder focar, tá vendo? Ímãs de geladeira de uma empresa, Ultragás, tal. Isso daqui deve ter sido há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que veio essa empresa, a empresa gigantesca aqui do Brasil, né? A Ultragás, e eles vieram para usarem as nossas fotos para a campanha deles de imã de geladeira. Antes de eles procurarem a gente, eles procuraram a Annie Guedes, né? Que tem um livro ali atrás, tem um livro ali da Annie Guedes. A Annie Guedes sempre foi a maior autoridade em fotografia de bebês do mundo aí. Quando surgiu, antes de surgir essa tendência, essa moda da fotografia newborn, já tinha a Annie Guedes fotografando seus bebezinhos dentro de tudo quanto é cenário mais maluco assim que ela criava. Então ela sempre foi a referência. E quando essa empresa, a Ultragás, equipe de marketing lá, resolveu fazer os ímãs de geladeira com o tema de bebês, a primeira ideia que eles tiveram ali no brainstorm deles foi de procurar a Annie Guedes, porque era a referência número 1. E eles entraram em contato com ela, tá, na Austrália, né, entraram em contato com a equipe dela para ver como que ela cobrava, como que era. E no final das contas eles não fecharam porque o valor dela era absurdamente caro, porque ela cobrava por unidade que fosse ser divulgada. E os caras fazem milhões de ímãs de geladeira, então não tinha como pagar o que a Annie Guedes pedia. Aí eles falaram, bom, se não dá para contratar a Annie Guedes, então vamos ver quem que a gente pode contratar aqui no Brasil. Aí quando eles procuraram, quem que eles acharam? Rony Sanches, acharam que era uma referência aqui viável no Brasil, que era parecido com o trabalho que a Annie Guedes fazia. Não é exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu fiquei muito feliz com eles terem me procurado e na época rendeu, foi um faturamento bem bacana, foi um orçamento bem legal. Foram 4 fotos finais, foram 4 fotos, 4 imãs de geladeira, de modelinhos. Era uma menininha moreninha, que era padeirinha, mais um menininho padeirinho, uma menininha na xícara e também uma menininha numa concha, né, que estão todos os cenários que a gente tem aqui no estúdio. Isso daqui nós que criamos, são crianças reais. E na época foi vendido por um valor super legal, um contrato de 4 anos, se não me engano, com eles vendendo os ímãs de geladeira. Eu imagino que hoje em dia eu já não conseguiria, eles não iriam vir atrás de mim, porque é muito mais fácil pegar e criar isso daqui do zero, pegar a minha foto de referência e alguém que manja de inteligência artificial provavelmente criar essas imagens do zero, não ter que pagar direito autoral para ninguém, não ter que fazer nada e ter os seus modelos lá. Então eu acho que em pouquíssimo tempo esse é um tipo de foto que também vai acabar, o fotógrafo vai acabar dançando, vai ter o seu lugar ocupado pelo computador, pelo robô, né, na verdade, né? Agora, e na nossa área, que é a fotografia de família, será que a gente também corre o risco de daqui a pouco ser substituído por uma máquina, por um computador e não ter mais fotógrafos de família, todos eles perderem os seus empregos? Será que ainda vale a pena investir na fotografia de família, uma formação sólida para ter uma carreira bacana, né, e viver da fotografia? É o seguinte, a tecnologia ela avança sem parar e não tem como ela voltar para trás. Isso daí é fato, a gente já passou por várias e várias fases. Né? Lá atrás a gente assistia as coisas, os filmes em fita VHS, tinha que rebobinar a fita, aí depois entrou o DVD no lugar da fita, aí depois entrou o streaming, e hoje em dia já ninguém tem mais nada disso, é tudo assiste direto da TV, direto do streaming dos canais, e tudo vai evoluindo numa velocidade absurda. Eu lembro até quando eu fui estudar fotografia,
profissionalmente pela primeira vez lá 15 anos atrás, o que estava acontecendo naquela época, 16 anos atrás mais ou menos? Estava tendo uma ruptura na tecnologia de fotografia que estava indo do filme para o digital, nessa fase de transição. E eu lembro que alguma época ele tinha restaurante e tal, e eu pensava, putz, em trabalhar com fotografia, mas para isso seria legal que eu me profissionalizasse, que eu aprendesse a fotografar profissionalmente, tudo, e não tinha. A internet estava começando ainda, não tinha esse negócio de você aprender um curso online a fotografar. Você tinha que ir lá e fazer um curso presencial. Eu lembro que um dos cursos que eu fui atrás de fazer, eles queriam que eu adquirisse uma câmera profissional reflex, que na época já não tinha mais câmera profissional, só tinha câmeras compactas de filme e tal, mas compactazinhas, normais, não tinha câmera de trocar a lente, igual a primeira câmera que eu tive lá atrás, uma Minolta Maxxum 7000, eu já não fotografava mais com essa câmera. Eles queriam, porque queriam que eu adquirisse uma câmera reflex de filme para fazer o curso. E é um baita do investimento, uma câmera semi-profissional, profissional, seja lá digital ou naquela época lá analógica, é muito caro. E eu ficava pensando comigo, poxa, eu estou vendo que as câmeras digitais já chegaram, já estão entrando no mercado, está indo aos pouquinhos, mas logo logo só vai dar elas, isso daí não tem como voltar para trás, porque eu já tinha visto várias coisas acontecerem e nenhuma delas tinha voltado para trás. Teve um ou outro plano ali que deu errado, mas 99% das coisas, a evolução vai seguindo seu caminho tecnológico e não tem como você voltar para trás. É igual querer tirar os Uber e voltar a ter só táxi. Não vai acontecer, não adianta. Né? Por mais que os caras queiram aí trocar Uber pelo correio, não tem jeito. Tem muitas coisas, né? Querer mudar iFood por Disque, ficar ligando lá para a pizzaria para pedir a pizza, não tem jeito. Essas coisas, a evolução ela é só para frente, não volta para trás. E aí na época eu deixei de fazer o curso, deixei de antecipar ali minha história na fotografia, né, porque eu não quis entrar. Aí quando foi um ano depois, 2 anos depois que eu conheci a Adriana, e ela me encorajou a fazer um outro curso, aí eu fui lá, e a primeira coisa que eu perguntei foi, tudo bem, eu vou ter que ter uma câmera para fazer esse curso, né, mas que câmera que eu vou ter que comprar? Vai ser uma digital ou vai ser uma analógica? Não, é digital, você pode comprar uma digital. Eu falei, então tá bom, então agora eu vou fazer, porque agora eu sei que não vou estar jogando dinheiro fora. Por mais que as câmeras ainda estavam no começo, mas já tinham câmeras muito boas, que já dava para você estudar, fazer o curso e tudo mais. Inclusive a primeira câmera que eu tive, que foi uma T2i, na verdade antes de ter uma T2i da Canon, eu tive uma câmera da Nikon. Eu comecei com Nikon, comecei sendo um Nikon Zero, que na época acho que era uma 60D, acho que era isso, 60D, que era uma câmera bem básica da Nikon. Ela era equivalente a essa câmera T2, não era nem T2i, era T2, né? Então tinha a T2 da Canon e tinha a 60D da Nikon. A 60D da Nikon, ela foi roubada. Só que eu tinha o seguro da câmera e aí com o dinheiro do seguro, o seguro me pagou direitinho, com o dinheiro dela eu fiquei desgostoso também com a Nikon, falei, vou mudar, já vou aproveitar que eu estou no começo mesmo e vou mudar para a Canon. Aí eu mudei para a Canon e nunca mais saí da Canon, mas tudo câmera digital. E de lá para cá, as câmeras digitais só evoluíram, os celulares evoluíram absurdamente. O celular hoje em dia, dentro dele aqui já tem inteligência artificial. Ele já faz a foto usando inteligência artificial. É um negócio muito louco. Então isso daí já tem já um bom tempo. É que agora houve uma popularização, uma explosão. Então com aquele chat GPT, com essas coisas todas que estão acontecendo, com aquele site Midjourney, você vai lá, faz a sua inscrição, você pode fazer até 25 fotos sem pagar nada. E é um negócio absurdo que você consegue fazer com aquilo. Então esse é um caminho que não tem volta. Mas, voltando à nossa área, fotografia de família, será que também eles vão conseguir avançar para essa área? A gente vai se tornar obsoletos no futuro? A verdade é que a inteligência artificial está bem no começo ainda, ela vai se evoluir demais e a gente não pode ter receio dela ou querer menosprezar ou achar que não existe. A gente tem que ficar de olho e ir aproveitando todas as oportunidades que vão aparecer para nós fotógrafos também. Por exemplo, essa de tratamento de imagem é uma que logo logo vai estar disponível para todo mundo. Vai facilitar demais o tratamento de imagem. Muita gente que tem medo de tratar a imagem, que não entende nada, em pouquíssimo tempo aí vão aparecer ferramentas que vão tratar com 2 cliques todas as suas fotos em lote. E você não vai acreditar no que ela vai poder fazer, porque ela consegue detectar padrões muito melhor até do que o ser humano. Então corrigir luz, corrigir tonalidade de cor, corrigir várias coisas, vai ser tudo automatizado, vai ser muito mais fácil de fazer tratamento de imagem.
Agora vamos lá, sobre a fotografia de família, o que eu penso sobre isso? Eu penso que a fotografia de família está totalmente blindada da inteligência artificial. Eu acredito que, pelo menos a curto prazo, não há a menor possibilidade de ela substituir um fotógrafo profissional nessa área de fotografia de família. E tem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que a fotografia de família, ela é acima de tudo uma experiência. Ela não é só imagens, ela é mais de 50% é experiência. A experiência que a família tem a você ir lá e fotografar ela ou ela vir até o seu estúdio e ser fotografada. Essa experiência é uma experiência tão marcante como se fosse, por exemplo, o casamento. O casamento é uma coisa única. A sessão de gestante é uma coisa única. A sessão de newborn é uma coisa super mega única. E é uma coisa que envolve muito o sentimento, a emoção, toda aquela experiência que a pessoa passa com você. Isso daí não tem como se substituir com inteligência artificial. É impossível. Então esse é o item número 1, a experiência. O item número 2 tem a ver com a direção do ensaio. A direção na foto de gestante, a direção na foto de bebê, a direção na foto de newborn. Porque quando o fotógrafo faz o seu trabalho direitinho e ele faz a direção dos modelos, ele consegue criar uma foto que a gente chama que é a foto de conexão. A foto de conexão é uma foto que transmite sentimento, que transmite o sentimento daquele momento, que é o que o fotógrafo tem que buscar. Então, por exemplo, o fotógrafo tem que buscar numa foto de gestante transmitir o amor que a mãe e o pai, se estiver junto, obviamente, sente por aquela criança que ainda está na barriga, está no ventre da mãe ainda. Esse tipo de foto de conexão é uma coisa que eu não vejo como uma inteligência artificial poderia reproduzir isso daí. Pegar a foto dos dois, montar lá e criar eles olhando, não dá, né? É uma coisa que ela é específica daquele momento, tem a ver com essa experiência e tem a ver com a direção que o fotógrafo faz dos modelos. E aí depois, dentro da nossa fotografia de família, tem a questão também do, por exemplo, acompanhamento do bebê, crescimento do bebê. Fotografia newborn, não tem como se fazer com inteligência artificial, não dá para se criar a criança do zero. A criança nasceu, você vai ter que fotografar ela, vai ter que fazer a sessão. Depois, o crescimento do bebê, o acompanhamento de 0 até 1 aninho de vida. Dá para fazer isso em fotografia de inteligência artificial? Não dá. Você pegar a foto do seu bebê, entregar para um robô, um computador e falar, ó, se reproduz isso daí com a criança crescendo até fazer 1 aninho de idade. Vai dar certo isso daí? Não vai. Praticamente é impossível eles fazerem isso. Então, é um tipo de fotografia que vai continuar por muitos e muitos anos, porque é o bem mais precioso das famílias, é aquele acompanhamento do crescimento da criança, que todos os meses os pais vêm até o estúdio para fazer aquela fotinha, para ver que o bebê está evoluindo, cada mês que vem ele está diferente, ele está mais bonitinho, dando risada, está ficando sentadinho, começa a pegar as coisas na mão, começa a pôr na boca, comer. Então, tudo isso daí é um momento mágico que é gravado pelo fotógrafo e que não tem como ser reproduzido por uma máquina ou por um comando de prompt ali, ó, faça uma foto do meu bebê sorrindo. Vai ficar uma porcaria, não tem como, né? Porque via de regra, tudo que a inteligência artificial faz, que ela cria, ela não cria do zero, ela cria com informações que são referências que estão na própria internet, que são bilhões de imagens que eles sugaram e com todas aquelas referências eles criam as imagens. Mas o seu bebê é único. O bebê da família do cliente, ele é único, ele é exclusivo, ele não tem na referência ainda do banco na biblioteca que a inteligência artificial usa para criar imagens. Então é por causa disso que não tem como ser reproduzido por um computador. Mesmo sendo que a gente sempre brinca, né? Quando está numa sessão de newborn, às vezes você tira um sarro ali que a criança acabou de nascer e você fala, é tudo cara de joelho, mas não é. Antigamente eu tinha esse negócio de pensar que todos eles têm carinha de joelho, é tudo igual, mas não é. A gente que fotografa bebê todos os dias, você olha um, olha outro, são todos bebês diferentes. Às vezes tem bebês que são parecidos. Fiz o newborn do meu bebê, num cenário que eu criei para ele, que era um cenário de tenista, né? Ficou super bonitinho. E pouco tempo depois, acho que um mês depois, veio um casal com um bebezinho bem parecido com o meu filho e que também quis fotografar naquele mesmo cenário. E depois eu olhei as fotos, o bebezinho tinha semelhança. Não era idêntico, mas tinha semelhança com o meu bebê. De qualquer forma, são duas crianças reais, verdadeiras, e nenhuma delas teria como ser inventada por uma inteligência artificial. Ainda referente a essa questão do sentimento na fotografia, que é o que a gente chama de fotografia do bem, né? Que tem a ver até com a nossa missão aqui do estúdio. E sempre que a gente ensina, né, a gente procura passar para os fotógrafos que não é só fotografar por fotografar, não é só ficar pensando na grana que um fotógrafo de família pode ganhar, que é óbvio que ele pode ser muito bem remunerado por isso, mas é principalmente ele entender que a fotografia que ele está fazendo é o que a gente chama de fotografia do bem, é uma fotografia que ela vai agregar na vida das famílias fotografadas de uma forma assim absurda,
que é algo que vai ficar naquela família muito mais do que um carrinho que ela comprou ali em Miami, do enxoval, sei lá, do quartinho que pintou, da festa que fez lá, a festa do nascimento, do parto. Tudo isso passa. O que fica de verdade são os registros daqueles primeiros dias, do primeiro aninho, da gestação. Aquilo é que vai ficar. E quando aquilo é bem feito pelo fotógrafo, ele consegue fazer fotos de conexão que realmente transmitem o amor e o carinho que os pais têm para a criança até antes dela nascer e logo após ela ter nascido. Essas fotos, elas vão gravar todo aquele amor, aquele carinho, e a criança é que vai se beneficiar dessas fotos. Porque, por exemplo, teve uma vez, já há muitos anos atrás, quando eu estava com outro estúdio ainda, que era uma sobreloja ali do lado de casa, contratei uma criança que era um jovem aprendiz, né? Um menino, devia ter 15 anos, 16 anos, tal, que podia entrar naquele programa de jovem aprendiz. Ele estava ali aprendendo, tal, fazendo umas coisinhas, limpando o cenário, limpando isso, fazendo aquilo, montando tal. E aí teve um dia que eu cheguei e vi ele olhando o álbum de fotografia de gestante, e eu vi que ele estava assim, meio com os olhos meio marejados, tal, ele estava ali. Aí eu cheguei nele e falei: Paulo, o que você está olhando para essas fotos aí que você está com essa cara aí? Ele falou: sabe o que é que eu não tenho nenhuma foto assim da minha mãe, né, comigo, não tenho nenhuma foto deles me beijando, e eu não sei se a minha mãe, porque não vejo ela há muito tempo, eu não sei se eles me amam mesmo. Eu sei que ele abriu o coração dele ali, e eu fiquei pensando, depois eu conversei com ele e falei: poxa, é óbvio que sua mãe te ama, eu conheço ela, eu vejo tanto que ela dá duro para poder te sustentar e te dar tudo de bom, do melhor, de colocar você na escola, então é óbvio que ela ama. Às vezes ela pode não demonstrar da forma como você gostaria, mas ela te ama demais, tenho certeza disso. Mas ele não tinha essa prova real. Eu acho que o que pegou mais não era nem com relação à mãe dela, mas talvez era com relação ao pai dele, porque ele não tinha foto e os pais eram separados, né? E aquele momento ali da gravidez, poxa, se tivesse uma foto do pai e da mãe juntos ali e acariciando a barriga e os dois felizes, emocionados e contentes ali com o bebezinho que estava vindo, e depois se tivesse uma foto dele recém-nascido no colo dos pais, um abraçado ao outro, um beijando o outro, ele ia ter uma certeza absoluta de que, pelo menos quando ele nasceu, ele foi desejado pelos dois e que os dois amavam demais ele. Então isso é um negócio que lá na frente, por exemplo, esse menino estava numa idade de adolescência, e é nessa fase que a criança começa a ficar meio revoltada com a vida, todo mundo sabe disso, e muitas vezes ela tem insegurança com relação a isso, é o amor próprio dela mesma. Ela precisa saber que ela foi amada pelos seus pais para poder se amar, para melhorar a autoestima dela, a autoconfiança dela. Isso é muito importante. Então, esse tipo de foto que a gente faz são fotos que, quando feitas com essa conexão, elas vão ficar para aquela família, e quem mais vai se beneficiar é justamente a criança que foi fotografada na barriga e depois o recém-nascido, porque quando ela tiver ali já entendimento das coisas e ela pegar aquele álbum e olhar, ela vai ter a certeza absoluta de que ela foi amada desde a sua concepção. Por mais que lá na frente os pais estejam separados, nem estejam mais juntos, mas ela sabe que pelo menos ali no começo ela foi desejada. Ela veio ao mundo porque eles quiseram que ela viesse. A foto, ela tem essa qualidade fantástica, que é de congelar aquele sentimento, congelar aquele momento ali. Ninguém tem como negar aquilo. Aquilo é uma prova real e concreta do amor que os pais sentiam pela criança naquele momento. Isso é uma coisa que não tem como inteligência nenhuma artificial criar. Daí é o maior legado que o fotógrafo pode deixar para a família aí que ele fotografa, é essas fotos de conexão que realmente fazem essa interação da mãe com a criança, do pai com a mãe. Isso daí é uma coisa que é o que a gente mais ensina, porque é o diferencial realmente da fotografia, né? Quando a fotografia ela não tem emoção, por mais que a gestante esteja com uma roupa bonita, dentro de uma banheira, fazendo não sei o que lá, mas se ela não está demonstrando nenhum tipo de carinho e conexão com o bebê que está na barriga dela, é só uma foto de moda, uma foto de modelo, uma foto bonita, mas não traz emoção na foto, não traz. E o que diferencia uma foto de gestante, uma foto de newborn com os pais, é o sentimento, é a emoção. Você vai fazer um ensaio de gestante? Você quer fazer a mulher, sim, olhando pro nada assim, com aquela roupa linda, mas olhando pro nada, totalmente desconectada da barriga? Tudo bem fazer uma ou duas fotos, porque às vezes a mulher quer. Mas coloca a mulher no lugar dela, que muitas vezes ela está desconectada do que está acontecendo, nem ela está se ligando que tem um bebê na barriga dela ali, porque ela está pensando em outras coisas da vida. Conecta ela com a criança e faz ela fazer as fotos com aquele sentimento. Sempre que você fotografa já há um bom tempo, é legal que você tenha um repertório
do que você vai falar durante a sessão. Da mesma forma que você tem que ter um repertório de poses para você fazer a direção, também tem um repertório até de brincadeiras, repertório de piadinhas que a gente conta para desinibir e tal. E uma coisa que eu falo para eles é assim: a gente começa a sessão de gestante, por exemplo. Aí eu chamo o pai, a mãe, tá os dois ali do lado, sempre chamo todo mundo pelo nome, sempre. Eu decoro o nome de todo mundo que tá ali. Se tiver também irmã, cunhada, avó, eu decoro o nome de todos. Se tiver 3 crianças, 3 filhos ali, eu decoro o nome dos 3 filhos e chamo todo mundo pelo nome. Esse é o primeiro ponto. Aí eu chamo todo mundo ali em volta, quando vai começar a sessão, e eu falo para ela assim: ô fulana, eu vou explicar para vocês aqui como que funciona esse ensaio de gestante. Esse ensaio de gestante, na verdade, ele não é nem de você, nem de você, nem de você e nem de você. Esse ensaio aqui, ele é do fulano que está na barriga, é dessa criança aqui, tá? Só que como você, que é a mãe, você está carregando na barriga, então você vai ter que sair em todas as fotos, não tem como a gente evitar isso. Agora, o pai já é um ator coadjuvante que vai entrar para a gente saber quem que é o dono do carnê, que vai chegar para pagar, qual é o dono do CPF, tal. Então eu faço essa brincadeira, né, para eles já entenderem o que está acontecendo ali. Quem que é a estrela do ensaio gestante? Não é a mãe, é a quem está na barriga. Ela que é a estrela. Eles estão ali por conta de quem está na barriga. E ponto final. Então você tem que deixar isso muito claro. Eu já começo a fazer aquela conexão. Aí depois eu falo para a mãe: ó, sempre que você olhar para o seu bebê, você tem que dar o melhor sorriso que você tiver. O melhor de todos, não importa. O sorriso que quando você dá para a criança tem que ser o melhor de todos. Por quê? Porque daqui a um tempo, quando essa criança vê essas fotos, ele vai olhar e se você não estiver sorrindo para ele, ele vai falar: e aí mãe, o que estava pegando? Você não estava feliz comigo não? Então tem que demonstrar o amor naquela hora ali. Aí eu explico do queixinho, para não ficar com papo, né? Você fotografa assim, fica com papo, não só põe o queixo para frente. Então a gente explica todos os macetes de como que vai funcionar a sessão, como que a gente vai dirigir e tudo mais. Mas essa conexão já faço logo ali no começo da sessão, que é para a pessoa entender que ela está ali, qual que é o propósito real. Ela vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, produção top, maquiagem, tudo, ela vai ficar muito bonita nas fotos, mas ela vai fazer fotos de conexão. Eu não falo que é conexão, ela vai fazer fotos de conexão com a barriga dela, com o filho dela que está no ventre. Isso é o principal de tudo. Pode fazer fotos olhando pro nada ali, com aquela cara de diva, não sei o que lá? Pode. Mas não é essa foto que vai ficar na família dela, tá? Essa foto não quer dizer nada pro bebê dela. O bebê dela, quando crescer e ver as fotos, a foto que vai ter valor para essa criança são as fotos que ela demonstra amor e carinho pela criança. A mesma coisa de newborn. Fotografia de newborn, vamos lá. As fotos do bebezinho, num baldinho, num cestinho, no puff, tal, dormindo, com a mãozinha assim, com a mão assim, não sei o que lá. São lindas, são lindas. É uma fofura? É uma fofura. São muito bonitas? São. Para o bebê vai representar uma coisa daqui uns 10, 15 anos? Nada. Talvez ele fique com um pouquinho de vergonha, dependendo do cenário que você enfiar a criança, talvez fique com vergonha. Agora, as fotos do bebê, com o pai no colo assim, olhando para ele, e a mãe aqui do lado, e um olha para o outro, dá um beijo, e olha para o bebê, os dois sorriem. Essa foto é a foto que vai ficar. É essa foto que para o bebê, quando ele crescer, vai ser uma carta na manga que ele vai ter para saber o quanto que ele foi amado. Então, é isso que eu falo. Vai fazer ensaio de newborn? Traz o pai junto. Por quê? O pai precisa participar? Precisa. Por quê? Porque tem que estar na foto da família. Dá um jeito, arruma um horário, traz o cara junto para ele poder participar, porque é fundamental. Eu dou muito mais valor às fotos com os pais do que a foto só do bebê. O bebê a gente sabe executar, faz aquele negócio perfeito, fica tudo lindo, maravilhoso, os pais ficam muito felizes e eles realmente ficam ali. É um negócio lindo demais de se ver. E não tem como a mãe não gostar, né, de ver o seu filho ali, fica muito lindo. Mas nós sabemos que o que vai ficar dentro daquela família são as fotos feitas com o bebê nos braços da mãe, nos braços do pai, junto com a família, às vezes no braço do irmãozinho, com o outro irmãozinho do lado, beijando a cabecinha. É aquilo que vai ficar, é aquilo que é a emoção, é aquilo que agrega na vida das pessoas, é aquilo que quando ficar aquele álbum lindo que fica ali na sala, que você abre e olha, é aquilo sim que tem valor. Esse é o tipo de coisa que não tem como uma inteligência artificial reproduzir. Eu acredito que nunca vai ter, pode ficar tranquilo, que se você aprender a fazer uma foto boa, uma foto de conexão, uma foto que você traz toda a emoção para dentro da foto, que você conta uma história daquele momento que está acontecendo, isso nunca vai ser substituído por um computador. Pode ficar tranquilo que isso sempre vai dar para fazer e muito bem. Então agora que a gente já sabe que a inteligência artificial não vai ocupar o papel do fotógrafo de família, principalmente do fotógrafo de família que faz a fotografia do bem, que é aquela fotografia com conexão, aí vamos ver qual que é a oportunidade desse mercado hoje em dia. Porque assim, vale a pena continuar estudando fotografia para entrar no mercado? É óbvio que vale. Por quê? Porque nascem por mês, ou melhor, nascem por ano em torno de 3 milhões de bebês só aqui no Brasil. O nosso mercado aqui
em torno de 3 milhões de bebês, 2.700, 2.800, mas quase 3 milhões de bebês, depende do ano. Isso significa que são 3 milhões de novas famílias todos os anos aparecendo. Tem fotógrafo para tudo isso? Não tem mais nem perto não tem nada. Se comparar o número de fotógrafos de família versus o número de famílias que nascem todos os anos, tem um mercado gigantesco, absurdamente gigantesco. E tem uma coisa, por mais que a gente que está na área acha que todo mundo já sabe que é fotografia newborn, se você perguntar para as pessoas ao seu redor, você vai perceber que as pessoas nem sabem o que é fotografia newborn. Quase ninguém sabe, é uma coisa que ainda é um mercado para ser desbravado. Fotografia, acompanhamento mensal do bebê. Pergunta para uma mãe, encontra uma mãe na rua qualquer que está grávida e tal, e fala, você vai fazer acompanhamento mensal do seu bebê? Ela fala, o quê? Ela nem sabe o que é isso. Então é um mercado gigantesco que ainda tem muito espaço para quem faz a conscientização das pessoas, que é uma outra forma de você fazer propaganda, você conscientizar aquela mulher que está grávida, que fazer um ensaio gestante é muito legal, que fazer um ensaio newborn é uma coisa que ela não pode deixar de fazer, e fazer acompanhamento mensal do bebê então é aquilo que se ela não fizer ela vai se arrepender pro resto da vida. Então esse trampo de fazer a conscientização da família é uma coisa que o fotógrafo que sabe fazer vai ter cliente o resto da vida, porque ainda tem um mercado muito grande. O que tem de mãe por aí que a criança nasce e ela não faz, só faz a foto ali com o celular e não faz nada, porque muitas vezes ela tinha dinheiro, tinha tudo, mas ela não estava ligada nisso daí, passou o tempo, perdeu, já era. Na fotografia de newborn, se a pessoa não tiver muito consciente, ela perde, porque é só no comecinho. Se ela não tiver já com tudo certinho, já pensando no fotógrafo, escolheu o fotógrafo, agendou, ela vai perder, porque daqui a pouco o bebê está com 1 mês, 2 meses, pronto, acabou, já era. De gestante é a mesma coisa. O que tem de gestante, que tem condição de fazer a fotografia, poderia fazer um belo do ensaio, só que ela está com a cabeça em várias outras coisas, está gastando dinheiro com tudo quanto é coisa que não vai ficar na vida dela ali, que vai tudo embora, e aí por conta de não ter a consciência de que o ensaio gestante seria o melhor que ela poderia fazer para gravar aquele momento único, especialíssimo na vida dela, então está dotado de casos assim. E se você tiver essa noção de que você precisa criar uma conscientização das pessoas no mercado, que tem como fazer isso daí, a gente ensina a fazer isso daí nas campanhas que você faz de divulgação, você tem como você primeiro chamar a atenção de quem está grávida, da sua região, e depois chamar a atenção para a necessidade de fazer o ensaio de gestante, ou ensaio de newborn, ou ensaio de acompanhamento mensal. Isso tudo são estratégias que você faz para você criar o seu próprio mercado dentro do mercado que já existe. Então essa é uma coisa que tem um espaço fabuloso para poder se trabalhar e se fotografar família. Eu acredito que dentro dos tipos de fotografia que a gente tem, porque assim, são áreas, em muitas áreas, então foto de jornalismo está quase que sendo extinta, não tem mais muito foto de jornalismo. Por exemplo, quando eu fiz fotografia lá atrás, era curso técnico, você podia fazer todo tipo de fotografia. Então aí tem fotografia de produto, de estilo, de arquitetura, de moda, fotografia de jornalismo, fotografia de documentário, tal. É a mesma coisa que fotojornalismo. Fotografia de eventos, que também é um tipo de fotojornalismo. E tinha tudo isso daí. Não tinha o que eu faço. O que eu faço tive que aprender totalmente por conta própria. Não tem curso de fotografia de família. Isso daí, hoje em dia, eu já ensino e formo. Já formei aí centenas, milhares de fotógrafos, mas é a gente que ensina aquilo que a gente aprendeu, a gente padronizou e a gente consegue passar para frente esse conhecimento. Mas curso específico disso aí não existia naquela época, acredito que não existe ainda hoje. Agora, dentro dessas áreas, que são as áreas normais que todo mundo ensina, fotografia de estilo, o cara vai investir nisso daí, logo vai para o espaço, não vai mais ter. Fotografia de moda, de modelo, vai ter uma concorrência braba. Eu acredito que ainda vão continuar os modelos por muito tempo, mas quem tem menos dinheiro vai apelar para uma agência de inteligência artificial, porque essa agência que já existe, ela estava cobrando acho que R$150 por mês. É muito barato, você não paga mas nem nada. Fotografia de estilo de alimentos, que é uma coisa que eu gostava muito de fazer, gosto de fazer, de gastronomia, eu gosto demais de fazer foto de prato. Um dono do restaurante vai ser muito mais fácil e barato ele contratar alguém que cria as imagens por inteligência artificial, e vão ter agências especializadas nisso, do que ficar pagando um fotógrafo para ir lá no restaurante dele fazer foto. É muito mais caro, muito mais trabalhoso. Então muitas áreas da fotografia vão embora mesmo. Fotojornalismo é uma que já foi embora, não porque não tem o seu valor, mas é porque os jornais cada vez mais eles contratam menos, porque quando precisa de uma foto de uma matéria, tem um monte de gente fotografando
ali, todo mundo já manda foto e eles compram ali uma ou outra, ou até pega de graça mesmo. Então é uma área que quase que não existe mais. É só você ver que antigamente, até quando eu estava fazendo lá atrás, fazendo fotografia técnica, curso técnico, você pegava uma redação de um jornal, sei lá, tinha 30 fotógrafos, 40 fotógrafos. Hoje em dia, se tiver um ou dois ali que é registrado, é muito, o resto é tudo freelancer, acabou, não tem mais. Então muitas áreas da fotografia vão ficar obsoletas e muitas áreas ao redor da fotografia, por exemplo, a de tratamento de imagem, essa daí também eu acredito que em algum tempo aí ela também vai começar a ficar um pouco obsoleta, porque vão ter meios muito mais rápidos de se tratar a imagem do que ter que contar com toda a habilidade de uma pessoa que conhece todas as ferramentas, todos os atalhos e todos os meandros para poder tornar uma foto maravilhosa. Vai lá, aperta 2 botões com inteligência artificial, pronto, a foto já fica maravilhosa de cara. Isso daí eu acredito que também vai embora. Agora, a fotografia de família, a fotografia de eventos, tipo fotografia de casamento, de batizado, de festa disso, festa daquilo, essas vão continuar, porque essas lidam com pessoas vivas, com seres humanos, e são momentos específicos da vida de cada pessoa. Então isso daí não tem como você reproduzir. A inteligência artificial ela pega um monte de referências na internet e cria aquilo. Não dá para criar um casamento. E a noiva não vai querer isso daí. A noiva vai querer ter um registro top, porque ela investe uma fortuna para casar e não vai ter um registro bom do seu casamento. Então sempre essa área sempre vai continuar existindo. A fotografia de família no geral, em todas as suas vertentes, de eventos também e tudo mais, essas com certeza vai continuar existindo. Tem um mercado gigantesco e promissor. Agora tem algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção, né? Por exemplo, se você ficar fazendo fotografia de família como se você fosse uma máquina, tipo você coloca a fotografia, até vi gente fazer assim já, né? Coloca a máquina num tripé e fica batendo foto um monte, uma atrás da outra sem fazer muita coisa, né? E fotografa muito igual a todo mundo. Por exemplo, fotografia de newborn, só faz no puff, no puff, no puff, no puff, no puff, bebê enroladinho no puff, bebê enroladinho no puff. Aquilo é uma coisa, pode chegar um dia que alguém vai catar aquilo lá, só vai trocar o rosto de um pro outro, que é tudo tão parecido que pode chegar esse dia que aconteça isso, né? Então, se você faz uma coisa muito igual a todo mundo, muito padronizada, muito igualzinho, não tem um diferencial. Você tem que criar um diferencial na sua imagem, tem que ter uma identidade. Por exemplo, aqui no estúdio, a gente foi por um caminho de fotografar newborn muito mais focado em cenários diferentes, poses diferentes. Não é só puff. Se tem pai e mãe que só quer fotografar no puff, que vem com aquela referência, tudo bem. Eu vou lá, monto o puff e faço lá. Mas eu gosto muito mais de fotografar em cenários, porque cenários a criatividade vai embora. Você cria cenários, você pega coisas novas, caixotes novos, balde novo, não sei o que caminha, e tem um monte de coisa. E você mesmo cria os acessórios, sabe, de super-herói, disso, daquilo, ou você cria de acordo com os pais trazem alguma coisa da vida pessoal deles, vida profissional, e você cria um cenário na hora. A gente prefere muito mais por esse lado de ser uma coisa mais exclusiva, mais específica, uma coisa que só a gente faz, do que fazer igual a todo mundo. Então esse daí é uma dica, tá? Se você quiser uma carreira perene na fotografia, uma carreira longeva, procure sempre não fazer igual a todo mundo. Procure criar sua própria marca, ter o seu próprio estilo, tanto de luz, quanto da forma como você fotografa, quanto até de cenários e tudo mais. Tente criar o seu próprio conceito de fotografia de família. Para fotografia de gestante é a mesma coisa. Não fica indo só no embalo fazer tudo igual que todo mundo faz, né? Por exemplo, uma coisa que diferencia muito o nosso trabalho é os figurinos. Por quê? Porque a Adriana é uma expert em figurinos. Então a gente não fica aqui no estúdio só comprando figurino da China, né? Aqueles figurinos do AliExpress, que daqui a pouco os caras vão querer começar a taxar tudo, né? Se Deus quiser não, mas começa a taxar tudo. A Adriana faz seus próprios figurinos daqui do estúdio, né? 90% dos figurinos aqui do estúdio, ela que fez, ela costura. Inclusive tem curso disso daí, né? Tem a Escola do Figurino Gestante, que é um curso que ela ensina todas essas técnicas para se fazer figurinos. E quando você faz o seu próprio figurino, vai se diferenciar do pelotão, porque todo mundo está usando as mesmas roupas, todo mundo compra na China ou compra daquelas poucas estilistas que fazem roupa para gestante. Então é tudo muito parecido, todo mundo usando os mesmos tecidos, as mesmas roupas, tudo igual. Quando você aprende a fazer a sua própria produção, fazer seu próprio figurino, colocar os seus próprios adereços, dar aquele seu toque, aí você saiu fora, tem esse diferencial. Ainda não vai mais ficar concorrendo com o povo que faz tudo igual. Então são alguns detalhes que, se você aprender a trabalhar dessa forma, se diferenciando do povo todo que fotografa, fazendo trabalhos diferentes, mais exclusivos, você também corre muito menos risco do que lá na frente
ser substituído aí por algum tipo de inteligência artificial que consiga criar aí imagens de bebês aí, a mãe só manda a foto do bebezinho dela, tira a cabeça de um, põe a cabeça do outro e cria uma imagem lá, porque é tudo muito parecido, né? Então tem que ter um trabalho diferenciado para poder não correr esse risco e também para poder realmente conseguir ter o seu espaço no mercado, poder cobrar um pouco mais, né? Quando o seu trabalho não é idêntico ao de todo mundo, quando você tem um diferencial, seu diferencial não é o preço, e sim a qualidade do seu trabalho e como você faz, seu estilo de luz, seus ângulos quando você fotografa, a pessoa bate o olho, por exemplo, quem vê uma foto minha de newborn sabe que a foto é minha. Então esse é um dos caminhos, tanto para entrar no mercado de uma forma consistente, conseguir cobrar um pouco mais pelo seu trabalho, quanto para fugir de qualquer possibilidade de um dia ser substituído por uma máquina, é fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que você cria uma marca, uma identidade sua. E dentro da fotografia de família, as oportunidades são gigantescas. Então a gente tem ali, primeiro, o ensaio gestante, que a gente chama de ensaio mãe, ou ensaio 5 em 1. Por quê? Porque quando você sabe fazer um ensaio gestante bem feito, que realmente que a cliente vai gostar, vai ficar feliz, a chance de você fidelizar essa cliente e depois ela fazer com você o newborn, o acompanhamento mensal, ensaio de família, ensaio quando a criança fizer 2 aninhos, quando ela ficar grávida de novo, voltar para você de novo. Tudo isso acontece a partir de um ensaio gestante bem feito na primeira vez. Aí você fez um investimento em propaganda para atrair aquela cliente até você. Aí você fez um ensaio gestante top. Você gastou uma vez só para atrair aquela cliente. Depois você fidelizou ela vai ser sua cliente durante mais 3, 4, 5, 6, 7, 8 ensaios. Por exemplo, eu tenho um casal que eu atendi semana passada, que eles estão no 4º filho, tudo menino, 4º filho. Eles já vêm aqui no estúdio, o mais velho está com 6 anos, eles fizeram gestante do mais velho, newborn do mais velho, acompanhamento do mais velho, gestante do outro de 4 anos, newborn acompanhamento. Depois o de 2 anos foi um que nasceu no meio da pandemia, não teve todas essas fotos, teve só um acompanhamento, tadinho, porque esse daí ficou sem o gestante e sem o newborn. Aí depois agora o mais novo, o Miguel. O Miguel fez gestante, fez newborn e provavelmente vai fazer também o acompanhamento. Então veja só, uma cliente que eu fiz um gestante lá atrás, 6 anos atrás, 23, né, 2017, ele volta todos os anos e a gente só teve trabalho de divulgar para essas pessoas, para essa família, uma única vez. Depois eles fizeram um gestante, no tal do ensaio que eu falo que é 5 em 1, mas nesse caso foi muito mais do que 5 em 1, porque cada bebê que eles têm já era, sei lá, 20, 10 sessões, 15 sessões. Se você juntar com mais 12 sessões do acompanhamento mensal, gestante, newborn, acompanhamento mensal, 14 sessões para uma gestação só, né? E aí você junta, faz vezes 5, quantos ensaios que eu já não fiz dessa mesma família. Então, gestante é o carro-chefe, deveria ser o carro-chefe de todo fotógrafo. Agora, dá para começar direto pelo gestante? Não. Quem já está no mercado, já sabe fotografar, meu conselho é se aprimora no gestante, porque é por ali que você vai fazer o seu ganha-pão. Mas se você está querendo entrar no mercado, começar pelo gestante é complicado, porque a barreira de entrada é muito alta. A barreira de entrada no gestante, você precisa ter as habilidades muito maiores de iluminação, de direção de modelo, de figurino, de maquiagem. É muita coisa que você precisa aprender para ter um nível de trabalho top, para competir com as pessoas que já estão no mercado. Então, entrar direto fotografando gestante, se você não sabe de muita coisa, costuma ser difícil, não vale muito a pena. Aí depois a gente tem a fotografia newborn. A fotografia newborn é aquela que para o fotógrafo ela é a geradora de autoridade. Então ela tem um ticket mais legal, quer dizer, pode cobrar um pouco mais caro porque é o ensaio de maior importância de um estúdio, né? Aquele que você está lidando com o bem mais precioso daquela família. Então é o de maior responsabilidade, é o que você tem mais cuidado, é o que você tem que ter uma preparação maior, tanto sua, profissional, para poder chegar lá e conseguir fazer o ensaio daquele com total segurança. Agora, por que a gente chama de ensaio gerador de autoridade? Porque com as fotos de newborn bem feitas, você consegue fazer sua carreira e além, né? Porque tem uma penetração na mídia, em tudo quanto é lugar, nas redes sociais, a foto de bebê recém-nascido, gigantesca. Por exemplo, tem um vídeo que a gente fez uma vez, uma sessão de newborn, que era um vídeo aceleradinho, mostrando como que era a sessão, assim, bem rapidinha. O vídeo teve mais de 10 milhões de visualizações. E duvido que isso daí aconteceria se fosse um ensaio de gestante. Não acontece. Acontece com o de newborn, porque de newborn atrai a atenção das pessoas. Todo mundo quer ver aquele anjinho ali na sessãozinha. Tal. Então, ele é o gerador de autoridade porque ele traz visibilidade para o fotógrafo. É um ensaio fantástico também. E ele vem na sequência ali do gestante, né? Então, se você quer entrar direto no newborn, vão acontecer duas coisas. Primeiro,
a barreira de entrada é super alta. Por que é muito alta? Porque a pessoa não adianta só aprender a fotografar, ela tem que aprender várias outras habilidades, inclusive de manipular bebê, da fisiologia do bebê, do sono do bebê. Tem muita coisa que não tem nada a ver com fotografia, que a pessoa precisa aprender muito bem aprendido, não é só fazer um workshop de final de semana, achar que já pode fotografar newborn, né? Tem muita coisa que ela precisa aprender e para poder entrar nessa área. Então não é uma área muito fácil, a barreira de entrada é muito grande. Para chegar num nível das fotos de quem já está no mercado é difícil, e para fazer isso com segurança é difícil. E aí depois tem a fotografia de bebês, que é o bebê já maiorzinho, de 3 meses em diante, que você faz o acompanhamento mensal, tal. E essa é a grande oportunidade para quem está começando, né? Para quem já está na área, eu acho que tem que se aprimorar no gestante, depois se aprimorar no newborn e tal, e obviamente continuar fazendo o de bebê. Agora, para quem está iniciando, o de bebês, principalmente o acompanhamento mensal, é a porta de entrada do fotógrafo. Por quê? Porque a barreira de entrada é muito menor. A dificuldade para começar a fotografar um bebezinho, já dos seus 3, 4, 5 meses, é muito menor do que para fotografar newborn. Porque você não precisa ficar manipulando o bebê dormindo, você não precisa aprender sobre o sono do bebê, você não precisa aprender um monte de coisa. O de bebezinho de 6 meses, você coloca ele dentro de um baldinho, faz ele dar risada, toma cuidado para estar tudo bem confortável para ele ali, fazer dar risada e tal. A luz é super tranquila, a direção do modelinho é só isso daí mesmo, é só você arrancar o sorrisinho dele aí, deixar ele feliz, contente e pronto. E o cenário é mais barato, o cenário é tranquilo de fazer, é menos é mais em fotografia de bebê. Você não precisa fazer um negócio tudo cheio de tranqueira, são poucas coisas que você coloca, bebezinho de 3, 4 meses, os cenários mais fofinhos que mais os pais querem é o cenário, por exemplo, da toalhinha ou o cenário do anjinho, que é só um fundo de céu azul e o bebezinho deitado ali num negócio peludinho e uma asinha nas costas dele de anjinho. O que custa isso daí? É um cenário super barato. A luz é fácil de fazer, a manipulação do bebê é fácil de fazer, porque já é um tipo de exercício, vamos dizer assim, que o bebezinho nessa idade, 3, 4 meses, os pais já têm que colocar ele para fazer, que é ficar de bruço, né, de barriguinha para baixo, fazendo força para levantar o tronco. Então a gente até fala, na próxima sessão, vai estar com 4 meses, tá? Você vai querer fazer aquele tipo de foto lá de anjinho? Ah, vou. Então treina o seu bebê, já vai treinando ele para ele pegar aquela forcinha ali para ele conseguir ficar parado com a cabecinha levantada, porque as fotos ficam lindas. Também de bailarina, mesma coisa. É um cenário super tranquilo de se fazer, pode fazer com a criança já sentadinha, mas dá para fazer a bailarina deitadinha também assim, fica a coisa mais linda do mundo e é tudo cenário tranquilo, barato de ser feito. Então a fotografia de bebês, e aí entra nesse seara de fazer um acompanhamento mensal e fazendo um contrato bacana, você consegue ter ali um contrato com você amarradinho para fazer 12 sessões, e aí isso daí vai dar uma segurança para o fotógrafo saber que todo mês vai entrar aquele valor da sessão. É por onde eu comecei e eu acho que é também, para quem está querendo começar, o melhor caminho para se entrar na fotografia de família. Então a gente tem, só recapitulando, a gente tem a fotografia de gestante, que é o top da fotografia de família, mas que é difícil de começar por ela, porque a barreira de entrada é muito grande. Depois você tem a de newborn, que também é necessária e é muito importante, mas que a barreira de entrada também é muito boa. E depois tem a de bebezinho, que é aquela que vai pagar as contas do fotógrafo, é aquela que é como se fosse um cara, dono de uma corretora, por exemplo. Quando que o corretor ganha dinheiro? Quando ele vende um imóvel. O que paga as contas dele mensal? Paga funcionário, paga água, paga luz, paga imposto. É os aluguéis. É aquele que pinga todo mês ali, aquela carteira de clientes que administra os aluguéis das pessoas, que aí cada aluguel que entra, ele fica com uma taxa para ele, outra parte ele devolve para o proprietário, e é aquele valor daquela carteira de clientes de aluguel que vai pagar as contas dele. No fotógrafo de família, os acompanhamentos mensais de bebê, a carteira de clientes de acompanhamento mensal, que vai pagar todas as continhas mensais dele. É isso aí que vai dar sustentação. Ele fala, estou vivendo da fotografia, porque ele tem uma carteira mensal. Fora que, como ele está no início da fotografia, essa fotografia de bebê ele vai desenvolver muito a fotografia dele. Ele vai ficar bom, porque ele vai fotografar todo dia, então vai ficar bom muito rápido. Isso que é uma das vantagens também de começar por essa área. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Só recapitulando, a nossa área não está ameaçada pela inteligência artificial de bebês e você já sabe que essa continua sendo uma das melhores oportunidades para quem quer aí ver da fotografia, é a área da fotografia de família. É isso aí, gente. Um forte abraço para você, fique com Deus, até mais. Rony Sanches.